Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui na Educa Moving. Olá, olá. Esperando o pessoal entrar. Sejam bem-vindos. Olá. Marcelo já entrou aqui. Boa noite. Olá, Marcelo. Boa noite. Boa noite. Vamos esperar o pessoal, né? Isso. Fixando aqui o título. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. E aí, Marcelo, tudo bem? Tô me recuperando, mas tudo bem. Que ótimo, então. Não trabalhei ontem em casa de molho, mas eu já tô na luta. É isso. Empreender é isso, É né? comparar. Lindos, a galera já tá entrando. Não sei se o nosso convidado já entrou. Eu mandei E aí? mensagem para ele, já estava chegando na casa dele. Então, pessoal, hoje a gente vai abordar uma temática muito legal, né, Marcelo? Nós vamos falar sobre como empreender como responsável técnico, né? Uma temática bem legal, super em alta aí para quem está querendo achar alguma área para empreender da enfermagem. E antes, né, da gente começar essa temática super importante e nova, né? Eu quero pedir para vocês seguirem aqui o Instagram da Educamoving, né, para poder ficar recebendo as novidades. Essa live ela fica salva para vocês assistirem. A gente também tem um canal no YouTube, arroba Educamoving. Então sigam lá, tem 2 aulas bem legais sobre empreendedorismo com vários professores convidados. A gente também tem um grupo no WhatsApp, onde a gente compartilha bastante conteúdo exclusivo sobre empreendedorismo na enfermagem. Então, entre lá na nossa comunidade, participe, fique por dentro. Lá vai ter várias coisas novas. A gente também vai compartilhar cursos, a gente vai compartilhar conteúdo, a gente vai dar desconto também nos cursos que vão surgir. Aproveitem, tá? Entrem lá no grupo. Para entrar, é só clicar no link que está na bio. Ele já entrou? Eu não vi aqui. Vou mandar uma mensagem. Disse que ele estava chegando na casa Pra dele. gente poder convidar, que eu ainda não. Boa noite, Eberson. Seja bem-vindo. O pessoal ainda está entrando, saindo agora do plantão, tomando aquele banho para poder assistir a nossa live. Deixa eu ver se ele está aqui. Não. Ainda não entrou. Teu áudio não tá. Acho que tu fechou, né, Marcelo? Oi. Voltou? Fechou. Não, eu tô dizendo, eu vou mandar uma mensagem, Ah, tá. tá? Sem problema. Acho que enquanto isso a gente vai conversando então aqui com o pessoal. Tem no nosso YouTube, ele tem. A gente fez um mini curso gratuito, não sei se vocês lembram. A gente disponibilizou há 2 semanas atrás, para o grupo exclusivo. E a gente deixou gravado e disponibilizou lá no YouTube. São 2 dias de mini curso, com temáticas super, super legais para quem quer começar a empreender na enfermagem, onde a gente fala da questão de precificação, da parte de contabilidade, da parte de vigilância sanitária, fala sobre vendas, fala sobre legislação do Corém, fala sobre documentação para abrir consultório e clínicas. Então é bem legal. Aí a gente deixou esse mini curso disponível, a aula lá no YouTube.
Então, correm lá, assistam. Ficou bem legal mesmo. A gente, inclusive, disponibilizou para os alunos que participaram um e-book. Ficou muito legal também para poder colocar em prática. Esse acesso ao e-book foi exclusivo para quem está lá no grupo do WhatsApp. Então, se você quer receber conteúdos exclusivos, né? Então, não deixe de participar do nosso grupo. É muito importante. A gente vai ter mais um mini curso gratuito. Logo a gente já vai disponibilizar as datas e falar do conteúdo. Então, se querem receber certificado, se querem receber e-book, então não deixe de participar do nosso grupo lá do WhatsApp. Opa, eu acho que já entrou. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Não deu, Marcelo? Dá não. Ah, e já entrou. Eu que acabei de ver aqui. Deixa eu só mudar aqui, pessoal, rapidinho. Oi, Marcelo, tudo bem? Olá. Peguei o quarto aqui. Noite. Oi, Marcelo. Pronto. Tudo bem? Agora tudo bom. Olá, Seja bem-vindo olá aqui. pessoal, tudo bem? Quero agradecer, né? Seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite a todos. Apresentando, né? Um pouquinho sobre você. Tá. Em primeiro lugar, queria agradecer a participação e o convite do meu amigo, Dr. Marcelo. Tá? E, assim, eu sou enfermeiro, sou formado desde 2009 e também sou farmacêutico bioquímico. Sou formado pela UEP em enfermagem e farmácia pela Federal. E assim, acho que o áudio está um pouquinho, né? Vê se melhora um pouquinho. Tá bom, você tá cortando um pouquinho o seu rosto. Tá? Tô escutando. Tá. Sim, tá. E a questão do empreendedorismo, né? Já está assim, alinhado na minha concepção há algum tempo, né? Já tive algumas empresas, eu tive farmácia, eu tive 2 farmácias, eu tive a questão de escola técnica, parceria. Então, assim, eu sempre observei a questão da área da saúde e sempre tentei levar para o lado do empreendedorismo. E como o Marcelo sabe, e ele também faz parte, ele como CEO, a gente tem uma cooperativa que agora, dia 29 de junho, a gente completa 6 anos de mercado. E essa cooperativa a gente ajudou a fundar. E hoje a gente já tem alguns contratos com hospitais aqui na região metropolitana. A gente já tem uma certa expertise, né, na questão de prestar serviços de maneira terceirizada. Então a cooperativa ela surgiu como um empreendimento, né, em que os sócios cooperados eles fazem investimentos. E também faço parte de uma outra cooperativa, a cooperativa de farmácia, né, de farmacêuticos, que é mais antiga, né, que a gente pegou a experiência deles para levar para a cooperativa de enfermagem. E hoje, em termos de empreendedorismo, a gente tem 2 empresas que a gente toca, que é a questão da Blue Quality Consultoria, uma empresa que tem 5 anos de mercado, e a gente presta serviços de consultoria, treinamentos, a própria responsabilidade técnica. Hoje a gente está com 18 clientes. E desses 18 clientes, metade são a área de oftalmo. Tanta parte de vigilância sanitária, de elaboração de documentos, de COPs, a questão de responsabilidade técnica e também tanta parte da enfermagem quanto a parte da farmácia. E a Blue, ela surgiu no mercado justamente para atender essa necessidade dos clientes, principalmente clientes de pequeno e médio porte.
em que eles precisam ter um suporte da enfermagem, do enfermeiro, para elaborar as boas práticas do centro cirúrgico. E aí o que acontece? Então, hoje a gente já tem uma certa expertise também nesse mercado de consultoria para a questão de vigilância sanitária. Existe uma obrigatoriedade de ter o enfermeiro, só que a gente conseguiu entregar para o mercado um produto que ainda não existia, que era personalizar essa questão da responsabilidade técnica. Por quê? A gente tem clientes que operam uma vez por semana. A gente tem clientes que operam em 15 dias. E a gente tem clientes que operam uma vez por mês. Assim como a gente tem clientes que operam todos os dias, 50 cirurgias por dia. Então a gente conseguiu adaptar e precificar a questão do serviço de acordo com a necessidade do cliente. Isso foi uma grande sacada nossa, né, com relação à questão da consultoria. E a gente tem um portfólio de serviços na parte da consultoria, não só a responsabilidade técnica, mas a parte de escrituração de medicamento controlado, a parte de elaboração de PGRSPS, né, da parte de resíduos, treinamentos. Então a gente montou um portfólio aí com vários serviços que a gente pode oferecer para o cliente como vantagem, né, como bônus, porque ele pode centralizar a maior parte desse serviço com a gente, e aí se preocupar só em atender ou operar, né, e ganhar o dinheiro dele, e a preocupação maior com relação a documentos, de vigilância sanitária fica com a gente. E aí foi um bom case de mercado, né, de empreendedorismo, na questão da consultoria. E o nosso mais recente empreendimento, a gente vai fazer 4 anos também, agora em junho, tudo em junho, que é a Office Cursos, né? A Office Cursos, ela surgiu como uma empresa para treinar público farmacêutico. Então, a gente foi a primeira empresa do Pará a fazer cursos específicos para o público farmacêutico. E a gente é a única empresa da região norte credenciada pelo Conselho Federal de Farmácia. Então, a gente tem um credenciamento que a gente consegue, nossos certificados, eles são chancelados pelo Conselho Federal, e isso dá um peso maior para a gente. Até porque aqui no Brasil só tem 7 empresas que têm essa autorização, a gente é uma das 7. E a gente fez uns cursos voltados para a área de farmácia, coisa que ninguém tinha feito em Belém, né? A gente foi a primeira empresa. Então, assim, ajudou muito a experiência como enfermeiro para fazer alguns cursos, né? Voltado para a área de farmácia também, como injetáveis, primeiros socorros, semiologia, que é uma coisa que a gente tem dificuldade, e a gente conseguiu aprimorar. Então, assim, só para fazer uma síntese, a gente conseguiu atuar em mais de um nicho de mercado, mais de um ramo de mercado, e a gente foi pegando experiência, foi pegando expertises sobre essa questão do empreendedorismo. Isso, quando a gente empreende, né, quando a gente vai para atuar como empreendedor, a gente sabe, né? A pessoa pensa que é tudo mil maravilhas, e empreendedor trabalha de domingo a domingo, né? E hoje a gente não tem dúvida disso. Mas é bom ver quando tem um resultado que depende do teu esforço. Mas, assim, a gente tem realmente ter essa concepção que o enfermeiro, né, que a enfermagem, ela possui essa possibilidade de empreender, né? E a gente tem assim algumas áreas interessantes que a gente pode empreender, como a própria questão da consultoria e a questão da responsabilidade técnica. E se a gente for ver pelo COFEM, pelos conselhos regionais, quais são as possibilidades do enfermeiro ser responsável técnico, né? Então, assim, a gente tem a possibilidade de ser responsável técnico como diretor de uma instituição de ensino, como escola técnica de enfermagem, ser responsável técnico em programas de gerenciamento de resíduos sólidos em estabelecimentos de saúde, ser responsável técnico em uma própria consultoria, ser responsável técnico em empresas que trabalham com materiais hospitalares, como óculos e próteses. Eu tenho alguns colegas, não, são várias pessoas que atuam na área de enfermagem em distribuidoras.
E aí a gente tem N possibilidades de ser responsável técnico, principalmente a questão da área escolar, né? De clínicas, hospitais, consultórios, em que o enfermeiro ele pode ser responsável técnico. E as suas atribuições, ele vai com relação à questão de carga horária, né? A obrigatoriedade de ter o técnico de enfermagem, ter a certeza do enfermeiro e ter a certidão de responsável técnico. Então, as suas atribuições, ela tem como base a questão a questão legal, a questão de gerenciamento, a questão de supervisão, a questão de manter os processos, manter as boas práticas na área da enfermagem, né? Então, a gente tem essa questão das atribuições do responsável técnico, nesse sentido. Então, assim, é uma área bem interessante de atuação, a questão de consultoria e responsabilidade técnica, tá? Mas, assim, eu fico à disposição para tirar, eu sei que eu estou falando muito, né, para tirar algumas dúvidas que vocês tenham, e que a gente pode discutir alguns assuntos, tanto na parte de consultoria, tanto na parte de responsabilidade técnica e cooperativas. Ouvindo? Oi? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. É um pouco baixo, mas estou te ouvindo, sim. Tentando falar contigo até agora, porque a gente tá muito ruim para te ouvir. O pessoal também tá falando aqui que tá com dificuldade para te ouvir. E aí você não tava escutando a gente. Vocês não conseguiam escutar. Agora, você tá me escutando agora? Agora sim, melhorou, perfeito. Então, cortou muito a parte da tua conversa, mas eu consegui entender uma boa parte dela. Então, eu vou fazer algumas perguntas e aí você responde novamente essas perguntas para o pessoal entender, porque algumas coisas cortou. Tá dizendo que Perfeito. o áudio está mudo? O pessoal não está conseguindo me escutar? Eu tô te ouvindo bem. Eu estou te ouvindo perfeito, melhorou 100%. Tô ouvindo que tá mudo. Vê se tá ouvindo agora, Andréia, por favor. Dá um feedback se melhorou. Então, assim, muito legal a tua trajetória. Nossa, faz muita coisa. Eu fiquei, tipo, de cara, assim, muito legal mesmo. Eu achava E eu tenho que ele trabalha muito, ele trabalha bem mais, amiga. Então, eu tenho algumas dúvidas, né? Que eu acho que o pessoal também deve ter ficado com essa dúvida. Você falou ali da parte que você tem a empresa que faz consultoria. Então, como é que funciona? Você implementa serviços em hospitais privados, é isso? Onde você fornece a parte do centro cirúrgico, o quê? Esterilização de material, aí você fornece consultoria, você fornece profissional, você oferece a questão dos POPs, isso que eu não entendi. É dentro do... Por exemplo, hoje eu quero abrir minha clínica, você oferece essa consultoria para mim ou você oferece essa consultoria somente para hospitais, com relação a centro cirúrgico? Não, hoje a maior parte dos nossos clientes são clínicas, né? São clínicas. E a gente tem uma expertise na parte de oftalmologia. Como é a nossa consultoria? A nossa consultoria é a questão de elaboração de protocolos, de POPs, manuais de boas práticas, que são documentos que são exigidos anualmente, né, quando a vigilância sanitária ela faz a questão da fiscalização. Um ponto. A gente também faz a questão de treinamentos, tanto na parte de esterilização, quanto na parte de centro cirúrgico. E esse treinamento tem a questão da certificação. E a gente faz também a questão de algumas responsabilidades técnicas. Por exemplo, em todo o centro cirúrgico vão ser usadas drogas que são psicotrópicas, né? Que são tarja preta, e é preciso ser feita uma escrituração. Então, a gente também tem como serviço a escrituração desse medicamento controlado pelo farmacêutico, por exemplo. Então, a gente tem aí a questão também de serviço de controle de pragas, a gente tem a questão de auditoria, a gente tem um enfermeiro na nossa equipe, que é o Leonan, que ele é auditor, que ele faz a parte de auditoria, e a gente fechou recentemente com a Quali-Rede, né, que ele está fazendo auditoria hoje no Hospital Amazônia e no Adventista. Então, a gente faz a parte de, assim, tenta abordar de maneira geral a necessidade do cliente, principalmente focado nessa questão de clínicas, né, de cliente de pequeno e médio porte, entendeu? Então, muito focado nessa questão da vigilância sanitária, né? A vigilância sanitária, ela tem as exigências dela, legais, né, de RDC, de portaria, e a gente tenta se adaptar à empresa
as condições de funcionamento. Então, a gente trabalha dessa forma. Dá para explicar um pouquinho para o pessoal o que é o responsável técnico? Para eles entenderem, para eu depois entender qual que é a importância do teu serviço, né, de empreender como responsável técnico. Ah, perfeito. É uma excelente pergunta. Alguns serviços, na verdade, alguns não, todos os serviços eles precisam do responsável técnico. Alguns serviços são o responsável técnico médico, né? Mas tem alguns serviços específicos que precisa do enfermeiro, como, por exemplo, as próprias centrais de materiais de esterilização. Então, na central de materiais de esterilização, que a gente tem toda a questão de controle de qualidade, né, para a gente saber que aquele material que está sendo usado no paciente é um material seguro, que ele não representa risco de infecção de ser cirúrgico. Então, a gente tem que ter alguém responsável pelo gerenciamento do serviço, que normalmente vai ser o enfermeiro. Então, em alguns serviços, a gente coloca como responsável técnico o enfermeiro. A gente presta serviço de consultoria, mas também a questão da responsabilidade técnica. Então, assim, por exemplo, toda clínica ela vai ter que ter a certidão de regularidade técnica do médico, mas também, se ela tiver equipe de enfermagem, e se ela tem a questão da esterilização, a questão da CME, ela vai ser exigida ter um responsável técnico e enfermeiro, principalmente. E a gente entra com essa parte da responsabilidade técnica. Lógico, a gente tem que ter a questão de documentos, como o manual de boas práticas, que vai vir o nome do enfermeiro, que é responsável técnico. A gente tem a questão de não coincidir horários, né, porque o responsável técnico ele precisa ter uma carga horária mínima no serviço, mas a gente adapta isso porque, como a gente tem clientes que operam uma vez por semana e tem cliente que opera todo dia, então a gente vai conseguir adequar de acordo com a necessidade do cliente, com essa demanda. E a gente é uma equipe, né? A gente tem alguns enfermeiros na equipe, alguns farmacêuticos também. Eu sou o diretor da empresa porque fundei, mas eu tenho uma equipe por trás que me dá um suporte e que a gente consegue prestar serviços de consultoria e também responsabilidade técnica de acordo com a necessidade do contratante. É que hoje você atua também com a parte da farmácia e com a parte da enfermagem, né? Mas hoje, geralmente, os nossos seguidores aqui que estão empreendendo, estão abrindo seu consultório, estão abrindo a sua clínica, então é importante saber que se você vai abrir sua clínica, você tem que sim ter um responsável técnico, né? É obrigatório. Já teve, é obrigatório, nosso conselho cobra isso, né? E inclusive Correto. a gente já teve eventos de técnico de enfermagem, né? Ah, eu quero poder abrir a clínica, eu quero poder abrir uma clínica de enfermagem. Você pode até abrir, mas você vai ser o gestor, né? Lembrando que você vai precisar ter um técnico, um responsável técnico enfermeiro. Mesmo você sendo técnico de enfermagem, você vai precisar ter um enfermeiro na sua clínica. Isso é bem importante, né? Que o nosso conselho exige isso. E aí cabe muito bem esse serviço de responsável de empreender com o responsável técnico, para poder oferecer esses serviços também para clínicas médicas que tenham serviço de enfermagem, ou para um técnico de enfermagem, ou até mesmo um enfermeiro que ele não vai poder estar 100% do dia, do horário na clínica, né, como responsável técnico, porque o responsável técnico você coloca lá no Corém o horário que você vai estar na tua clínica, né? Então, vou supor que à tarde eu vou estar toda tarde eu trabalho no hospital e de manhã eu estou na minha clínica. Então, o que vai ficar como responsável técnico no período da tarde? Então, super cabe oferecer esse serviço, né, de RT, né? E como é que funciona isso, assim, hoje em dia, para poder... Eu quero abrir minha clínica, eu preciso de um responsável técnico, eu vou contratar o teu serviço. Como é que funciona isso hoje? Assim, para a questão de responsabilidade técnica, lógico, pode contratar um profissional e assinar a carteira dele, ele tem uma carga horária. Só que eu não tô me lembrando o número da resolução do COFEN, mas eu posso depois enviar, né, para vocês. Mas tem uma resolução recente, de 2022, não estou me recordando o número, mas que o enfermeiro ele pode ser RT de forma como se fosse um profissional liberal. Inclusive a questão do PJ. Existe isso. Isso aí foi um ganho para a gente, porque tipo, o médico ele consegue fazer isso muito bem. Né? A gente vê os anestesistas, isso é muito interessante. E serviu de modelo para a gente. Então, assim, o enfermeiro ele
pode, sim, pela legislação, né, do nosso próprio Conselho Federal, que a gente consegue ser responsável técnico de maneira autônoma, essa denominação que está na legislação, né, sendo PJ, sendo pessoa jurídica, e a gente consegue adequar essa questão da necessidade do cliente. Como eu falei, né? Olha só, imagina vocês, dono de uma clínica, e vocês têm uma produção uma vez a cada 15 dias. Seria meio complicado. Tu tem um custo operacional para manter um profissional e sendo que a tua produção é muito pequena. Então a gente consegue adequar, seguindo essa questão da legislação, uma carga horária mínima que está na legislação, ou justificar essa carga horária mínima, né? Que a legislação também ela permite isso, né? Quando é questão de trabalhador autônomo, ajustar isso, né? Claro, tem que comprovar essa questão da justificativa, mas, assim, o que é interessante nesse contexto que você perguntou é a questão do enfermeiro ele poder assinar uma responsabilidade técnica como PJ, como ele tendo seu CNPJ, então isso abre oportunidades, abre possibilidades para ele atuar. A resolução Bem? é a resolução do COFEN 685 de 2022. Exatamente, 2022 é algo extremamente recente, né? Institui a concessão de anotação de responsabilidade técnica no serviço de enfermagem prestado de forma autônoma ou liberal. Linda, né? lindo isso. Empreender na parte de responsável técnico, né? Correto. Extremamente recente. A resolução também permite que um enfermeiro ele pode ser responsável técnico de dois locais, é isso? 2 estabelecimentos. Sim, correto. Então, se você vai ter... Como é que você faz isso, né? Você tem vários enfermeiros para oferecer esse serviço? Sim, a gente tem uma equipe. Perfeito. Legal. Marcelo, quer perguntar alguma coisa? Que eu tô aqui só eu perguntando, interagindo. Pela resolução, a carga horária mínima para responder como RT é de 20 horas semanais, né? Sim. Isso aí facilitou, né, pra gente. Mas, Marcelo, a gente ainda precisa evoluir em alguns pontos. Por exemplo, a própria questão do farmacêutico. Eu tenho resoluções que o farmacêutico ele consegue assinar uma responsabilidade técnica como se fosse 4 horas semanais. Por exemplo, distribuidora de medicamentos, transportadoras, o farmacêutico ele consegue ter uma responsabilidade técnica uma vez por semana. A própria escrituração do medicamento controlado, a gente consegue fazer isso. Então, a gente consegue ajustar. Então, é muito mais flexível. Entendeu? Então, com relação a essa comparação, a gente ainda precisa evoluir um pouquinho. Ah, sim. Mas é de acordo com as demandas, né? Daí vai melhorando. E além dessa dificuldade, né? Isso é um ponto que precisa ser melhorado. Tem mais alguma que você pontua? Como, por exemplo, eu decidi que eu quero empreender. Né? Eu vou abrir uma empresa para fornecer esse serviço de consultoria como responsável técnico. Quais as dificuldades que você encontrou para poder montar esse serviço? Logo no início foi a questão de precificação. Então, como a gente não tinha referência aqui no mercado de comparativo, então a gente meio que fez, no primeiro momento, algo tipo, a gente fez um cálculo por hora, a gente fez combo, né, digamos assim, a gente vai entrar com a equipe farmacêutico, enfermeiro, então a gente fez uma precificação assim, colocando um conjunto de serviços, né? Então a gente não teve como fazer uma medida só para responsável técnico. A gente colocou alguns serviços nos contratos, como um conjunto de ações, fotos, a própria questão da vigilância sanitária, de dar entrada na vigilância, acompanhar termo de estimação, a questão dos treinamentos e certificação. Então, a gente foi precificando de acordo com o serviço. Digamos, a gente tem 10 serviços a oferecer. O cliente, ele contratou 4. Então, a gente vai precificando de acordo com essa demanda de serviços. Então, uma dificuldade que a gente teve é a questão de precificação. Tudo que é novo, né, tem que pesquisar e se não tem uma base,
vai ter que criar e depois vai ter que analisar o mercado para ver se está, né, tá valendo a pena esse valor, esse preço que muitas vezes vai ter que ser modificado. Isso faz parte, né, de estratégias e tudo mais, né? Exato. Perfeito. Marcelo, acho que tu queria falar alguma coisa, eu te cortei ali antes. Não, eu estou pensando aqui essa questão de precificação, até porque quando você pega a resolução do Conselho Federal, por exemplo, de enfermagem, que fala da tabela, né, de parâmetros de cobrança de enfermeiro, que criou a URTE, essa resolução não traz nada sobre isso de responsabilidade técnica, né? Porque o próprio conselho, né, enxerga o enfermeiro responsável técnico, aquele que é empregado, aquele que é, né, que está lá e Correto. que é LT ou que é estatutário e que responde pelo hospital do estabelecimento. E aí, quando entra a resolução 65 de 2022, diz que o enfermeiro pode responder ao responsável técnico de forma autônoma e de forma liberal, mas também não altera a resolução que fala da questão de tabela de parâmetros de cobrança, de URTE, entende? Então, acaba que isso não dá um parâmetro para a gente poder precificar. Eu, por exemplo, geralmente quando eu faço consultoria, mas eu uso eu como exemplo, né? Eu uso a tabela, mas eu precifico por horas de doutor, para doutorado. Então, quanto é essa hora do professor doutor? Então, eu acabo calculando por essas horas e eu digo, eu vou demandar, sei lá, 30 horas para fazer esse documento aqui. Então, eu precifico pelas minhas horas que eu vou produzir, demorar para produzir aquele documento, entregar aquilo enquanto produto. E não é muito diferente, por exemplo, se eu for ser responsável técnico 20 horas semanais de uma empresa, quanto custa essas 20 horas semanais, né? Aí tu pode pegar, por exemplo, o piso salarial da enfermagem como parâmetro, quanto custa essa hora, mas não tem um parâmetro. E o mercado é que vai te dizendo. Para o Eben, talvez seja um pouco mais confortável aqui em Belém, porque eu acho que a empresa do Eben é a única aqui, né? Não conheço outra, pelo menos. Então, acaba que fica um pouquinho mais fácil. E ele foi muito estrategista e muito inteligente quando ele fez o tal chamado combo, né? Vou te oferecer vários serviços agregados e no final da história não dá como tu não consegue precificar individualmente cada serviço, né? Ou isoladamente cada serviço. É bem verdade que o cliente pode dizer, não, eu quero consultoria disso, isso aqui vai dar tanto, mas ele não sabe quanto por cada serviço unitarizado, entendeu? Mas isso gera um viés aí de precificação que pode ter. Mas pelo menos se constrói uma tabela de referência e você consegue conduzir o seu negócio, né? A vantagem é que o capital, o patrimônio deles de investimento é um patrimônio basicamente cultural, intelectual e de pessoas, né? Muito pouco de estrutura, de material. Top, né? Acaba sendo um pouco mais tranquilo nesse sentido. O que também é mais difícil, porque quando tem material, tu consegue precificar o material, quando tu tem algumas outras coisas que são mais palpáveis, consegue precificar melhor, né? Tem regras ou fórmulas mais precisas de precificação. Quando se trata de um patrimônio que é intelectual, eu o quanto vale um patrimônio intelectual e vou precisar comprar. Mas a gente tem que ter esse cuidado, porque o mercado ele vai selecionar de forma natural, né? Com um tempo. E a partir do momento que você é o pioneiro e que você traça uma trajetória de sucesso, você dá muito certo, é fato que vão lhe copiar, né? É fato que as pessoas vão dizer, pô, aqui tem um mercado que pode ser bom, e aí acaba tirando a gente um pouquinho da zona de conforto quando tu passa a concorrência. Eu não vejo como desvantagem, te obriga a ser melhor todos os dias. Mas você vai passar a enxergar outras coisas que não enxergava a partir do momento que tu tens uma concorrência agora aqui do teu lado, entendeu? Mas legal, assim, a ação que tu trazes do empreendedorismo na enfermagem, que aí no teu caso veio casado com a farmácia, porque tu tens as tuas formações, mas legal que tu trazes experiências de uma área para outra. Por exemplo, eu tive a experiência da cooperativa de farmácia para montar a cooperativa de enfermagem, né? E aí eu vou trazendo isso de maneira casada. Isso é interessante e o que mais me chama a atenção na história também, é enxergar o nicho de ninguém.
né? E transformar isso numa oportunidade de negócio. Porque é uma necessidade real. Toda clínica tem que ter, né, que opera, que tem tem que ter uma equipe treinada, tem que ter uma equipe que siga todas as pessoas, tem um responsável técnico. Enfim, todo mundo precisa de enfermagem e que acaba, só vai fazer porque é obrigatório. E aí ninguém abraçou. E a enfermagem da enxerga muito como pregada, como submissa, enfim, né? E no teu caso, não. Tu virou, saiu por um outro lado, digamos assim, no sentido de que entender. Weber, eu queria que tu compartilhasse com a gente agora um pouquinho como é a experiência de cooperativa enquanto modalidade de negócio, já que tu tens experiências em duas cooperativas. Atualmente, presidente da cooperativa de enfermagem como membro cooperado da cooperativa de farmácia. Como é essa experiência? Como é que você enxerga o cooperativismo como possibilidade de empreendedorismo? Marcelo, a cooperativa de farmácia, como a gente comentou no início, ela é um pouco mais antiga, né? Mas ela tem 8 anos. E quando eu entrei na cooperativa de farmácia, eu percebi uma oportunidade de levar essa ideia para enfermagem. Eu tive apoio, né, do pessoal, né? Eu consegui estatuto, consegui regimento e a gente, né, se uniu, alguns colegas enfermeiros, e montamos a cooperativa de enfermagem. Tiramos CNPJ, né? A gente montou um mínimo, que eram 20 na época, alugamos uma sala comercial e a gente pesquisou quais os possíveis cadastros nacional de atividade econômica que a gente poderia colocar na cooperativa, o principal e secundário. E a gente analisou alguns eventos e a gente foi colocando isso com planejamento. Só que a cooperativa, quando a gente fundou ela vai completar agora 6 anos, dia 29, a gente, claro, teve muita dificuldade. O enfermeiro, ele não é treinado, ele não tem o hábito de empreender. Então, muitas pessoas, eles entram na cooperativa não com pensamento de dono, mas com pensamento ainda de empregado. Então, isso é uma cultura. Então, a gente tem que conseguir fomentar isso na cabeça do cooperado, para ele vestir a camisa, para ele ver que o resultado depende dele também. E se der certo, todo mundo ganha. E se der errado, todo mundo perde. Então, a questão da cooperativa, assim como a gente tem outras cooperativas de saúde, como o Unimed, o Uniodonto, a própria Cofarma de farmácia, ele é um sócio. Então, ele entra com investimento, ele entra, né, com produção para ele ter o ganho dele. Então, assim, hoje a gente vê que a cooperativa de enfermagem, ela existe mercado para ela sim, existe possibilidade de ela crescer, não só na parte de prestar serviço, de oferecer mão de obra, né, tanto de técnicos, tanto de enfermeira, a questão do piso salarial prova isso, mas a gente vê a possibilidade de atuar também em outras áreas. Recentemente, na realidade, mês passado, a gente participou do Congresso Nacional de Cooperativas em Brasília. E é um congresso que ocorre a cada 5 anos. E a gente foi representando a COENF, né, nossa cooperativa, e deu para perceber a dimensão do sistema de cooperativa no Brasil. E alguns dados chamam muita atenção, inclusive nessa questão do congresso. O sistema de cooperativa no Brasil, ele movimenta anualmente 650 bilhões de reais. Não é milhões, é bilhões. Então é algo extremamente lucrativo, principalmente a parte das cooperativas agropecuárias. São mais de 20,4 milhões de brasileiros que fazem parte da cooperativa, né? Ela gera empregos direto, mais de 530 mil, e a gente tem mais de 5.300 cooperativas no Brasil. A gente vê que ainda está caminhando, principalmente na região norte, você ainda está caminhando comparado com o Sul, Paraná, que é gigante, aqui ainda está caminhando.
mas a gente vê que as cooperativas de saúde, elas têm potencial, não é só agricultura, etc. E a gente vê que, por exemplo, aqui no próprio Pará, né, Belém, a gente ainda tem isso escasso, né? A gente tem uma cooperativa de farmácia, duas de enfermagem, né? Aí tem os anestesistas, tem a dos dentistas, né? Tem o próprio Unimed, mas a gente conheceu algumas cooperativas de saúde, por exemplo, a gente conheceu uma cooperativa muito interessante de Fortaleza, né? Que é uma cooperativa de médicos endoscopistas. Se não me engano, é Copenzi. Muito interessante. Só de, tipo, todo mundo que se forma na especialização de endoscopista entra na cooperativa e começa a trabalhar. Então, foi um exemplo bem interessante que a gente achou no Congresso, mas entre outros, né? Então, assim, a cooperativa, ela é uma empresa, né, que a gente tem toda a questão de imposto, tem toda a questão, né, de questão de assembleia, questão de diretoria, de conselho fiscal, de ter estatuto, de ter regimento. Então, assim, muda bem alguns detalhes em comparação com outras empresas, mas ela tem algo interessante que é um sistema que já é testado, um sistema que tem mais de 200 anos, e que ele entra a ser um sistema intermediário entre o capitalismo e o socialismo. Então, e é muito forte, né? Países como os Estados Unidos, países de maior economia do mundo, 80% de cada 10 americanos que são idade adulta que trabalham, 7 atuam em cooperativas. Então, por lá, que é a maior economia do mundo, tu tem esse exemplo, por que a gente não poderia trazer para cá para o Brasil, né, fomentar mais esse desenvolvimento de cooperativas? Então, cooperativa, sim, é um bom exemplo de negócio. É claro que depende de diversos fatores. E é um sistema que gera emprego. Muitos dos nossos cooperados, o Marcelo sabe muito bem disso, muitos dos nossos cooperados foram, e é o primeiro emprego deles, né, e a cooperativa não tem essa questão de muitos cooperados que entraram na cooperativa foram o primeiro emprego, é a primeira, né, oportunidade. Então a gente consegue gerar oportunidade para esses técnicos, para enfermeiros. E hoje a gente tem aí contratos, né, que chamam a atenção em termos de hospitais que são referências, hospitais que são conhecidos na região metropolitana, como Hospital do Coração, Hospital de Saúde da Criança, né, empresas grandes como a SEB, empresas como a M-Doctor, que é a maior empresa do Brasil e na parte de atendimento domiciliar e home care, como todo, que é uma empresa que tem em todas as capitais, né, inclusive no Distrito Federal, uma empresa gigante. A gente tem um contrato com eles. Então a gente fica muito feliz de ver a cooperativa, né, 6 anos de mercado agora, dia 29, ela viva, respirando, lutando, né, melhor que alguns anos atrás, a gente está melhor, né, em termos de contrato, buscando mais contratos, né, fazendo network e correndo atrás para a gente gerar empregabilidade para os nossos cooperados e gerar renda, né, e ter para o próprio empresário, para o próprio contratante, ter as vantagens de contratar uma cooperativa. Como o Marcel sabe muito bem, as vantagens que é ter uma cooperativa, né? Tudo bem? Quais são as vantagens? As vantagens. A facilidade de contrato, de ter um contrato de ser pessoa jurídica, não é contrato nominal. Tu pode contratar, na hora que tu contrata uma cooperativa, tu contrata não o EBEN, mas tu contrata toda uma equipe, né, de diversos profissionais de diversas áreas. Em cooperativa não há questão de absenteísmo, o absenteísmo é muito pequeno, muito reduzido, quase zero, porque se um cooperado não puder ir trabalhar, eu posso colocar outro cooperado para ir no lugar dele, coisa que seletista não tem como fazer isso, né? Assim, eu não vou bater o ponto pelo outro profissional. Então, a cooperativa tem essa vantagem. A questão de licença, né? Se alguém entrar em licença, posso substituir. A questão de flexibilidade, né? Por exemplo, na questão de seletista, a pessoa vai demitir, tem toda a questão de multa rescisória, questão de encargos, coisa que a cooperativa não tem.
A gente não recolhe FGTS, porque a gente não é seletista, a gente recolhe INSS, o cooperado ele é protegido pela Previdência Social, a gente recolhe imposto de renda, então os tributos são um pouco diferentes. Então a gente tem essas vantagens, tanto vantagens econômicas, tanto vantagens que são imensuráveis, né, que são intangíveis, como vantagens de absenteísmo reduzido, como a questão de ter um portfólio de profissionais de diversas áreas, né? A questão de demanda, né? A gente consegue trabalhar por demanda, a gente tem contrato que são assim, né? Como eu falei, tem lugares que eu vou ter cirurgia de domingo a domingo. Tem lugares que eu vou ter cirurgia de segunda a sexta, eu não posso adequar essa necessidade de acordo com a demanda do cliente. Então, a cooperativa, nesse ponto, ela se encaixa muito bem. No próprio serviço de home care, como a gente tem um contrato, a SEB, antes, a SEB, ela tinha um monte de técnicos seletistas. E, às vezes, quando um paciente deles evoluía a óbito, aqueles técnicos que cuidavam daquele paciente, ou eles ficavam receosos, às vezes não era possível absorver para outro cliente, e eles eram carteira assinada, ou que demitia eles, ou deixava eles, né, ociosos, até para ter um novo paciente para, né, eles cuidarem. Hoje, com a cooperativa, a gente consegue adaptar isso, a gente consegue atender essa demanda, essa necessidade deles. Então, para eles foi muito viável, né? É uma questão literalmente econômica e de sustentabilidade, né, para essas empresas. Cooperativa é um assunto bem polêmico agora com o piso salarial da enfermagem. A cooperativa ela surgiu bastante e ela foi muito criticada, né? E aí você está falando das vantagens com relação que você pode chegar e falar para a empresa, olha, contrata os seus funcionários através da minha cooperativa, porque você vai ter esses benefícios. Agora, para os enfermeiros irem trabalhar na tua cooperativa, quais são as vantagens para ele? Para gente poder ter, porque você vai precisar ter uma equipe para oferecer esse serviço. Com certeza, ótima pergunta. A gente segue uma lei federal, que é a 12.690 de 2012, é uma lei federal que rege o sistema de cooperativas. E a cooperativa ela tem que pagar o piso. Isso também ela está nessa legislação. Quando existe o piso, no nosso caso, graças a Deus, tem essa questão. Então, qual a vantagem para o profissional de enfermagem fazer parte de uma cooperativa como a nossa, a Coenf? Primeiro, ele vai entrar numa empresa que já tem um nome no mercado, que já tem patrimônios, que já tem uma área de atuação que já é conhecida, então ele vai fazer um investimento em algo que é um investimento, literalmente, que ele está fazendo. O cooperado, quando ele entra, existe a possibilidade dele atuar em mais de um cliente, ter mais de uma produção e mais de um contrato. Ele pode trabalhar no A e no B, existe essa flexibilidade. Quando a cooperativa, nas suas assembleias gerais, no final do ano, ou até março, a gente tem a questão da nossa análise financeira, né, do nosso o Conselho Fiscal, o Conselho Administrativo, vai fazer a avaliação do que foi gasto, do que houve lucro não, que a gente chama de lucro, a gente chama de ganho. Então, se existir esse ganho, a gente pode fazer rateio desse ganho, coisa que a gente fez em 2021 e 2022. E isso é dessa Assembleia. Em 2023, o dinheiro que havia foi adquirido uma ambulância. E toda uma situação que é feita, né, diante dessa questão de ganhos e prejuízos também, lógico, né, se a cooperativa tiver prejuízos, é feito rateio, né, é uma coisa que a gente sempre fala, se ganhar todo mundo ganha, se perder todo mundo perde, mas a vantagem da cooperativa é que o enfermeiro que entra, ele vai fazer um investimento, ele vai comprar uma cota da empresa, ele vai fazer adesão, investindo nessa empresa, então ele vai ter a possibilidade de trabalhar tanto seletista, tanto como cooperativa. Então existe essa flexibilidade, não existe uma proibição, se eu trabalho como carteira assinada, não posso ser cooperado, isso não existe, né? Existe essa flexibilidade. Então, a cooperativa é um investimento. Eu vejo como um investimento para quem vai entrar, eu vejo como oportunidade para atuar em diversas áreas. Então, a vantagem do técnico, do enfermeiro, quando entra na cooperativa, são essas. Ele está aportando capital, investimento, tempo, energia, disposição
é uma coisa que é dele, em que ele pode, né, se esforçar e trazer resultados e crescer dentro da empresa e trazer resultados positivos para a cooperativa como um todo. Ah, Sem perfeito. falar, né, Web, que ele é gestor do tempo, ele, né? E ele é gestor da vida dele, porque ele produz. Quanto mais ele produzir, mais ele recebe, né? Então, ele vai fazer o salário dele. Se mês ele quer fazer 10, ele faz. Se mês ele quiser fazer 20, ele faz. Se no outro mês ele quiser fazer 30, ele faz. E é exatamente o que ele produz. Ele recebe o que ele produz. Ele só acaba à vontade. Então, quem está novo com energia, pode fazer 30 plantões por mês. Você vai receber aquilo que você produz. É uma vantagem. É justo, né? Teoricamente. Ah, legal. Muito interessante. Interessante mesmo, né, Marcelo? Então, assim, várias ideias de empreendedorismo aqui nessa live, né? A gente tá falando da questão de consultoria, né? Ele falou de três coisas bem legais que dá para fazer, né? Consultoria, de implantar serviços, não só da questão da, como responsável técnico também, né? Que ele fala também da questão da vigilância sanitária, dos POPs, isso é o tipo de serviço que também dá para oferecer. Outra questão também de colocar um responsável técnico ali. E a terceira, a questão da cooperativa. Então, são três oportunidades, né, de empreender na enfermagem. É muito legal, Amy. Muito legal mesmo. É o olhar ampliado que a gente precisa ter na enfermagem, né? Sair daquele olhar reducionista de que eu só posso trabalhar em hospital, só posso trabalhar na atenção básica, no máximo uns que ousam partir para a carreira docente, vou dar aula. Ou seja, a enfermagem, de fato, ela tem um leque absurdo, né? Se a gente pensar no Conselho Federal, nós temos hoje mais de 70 especialidades registradas e o pessoal da saúde tudo querendo só fazer UTI, né, obstetrícia, né? São as mesmas pós-graduações, E essa emergência. enfim, urgência emergência e tal. A gente precisa, e talvez isso precisa ser corrigido na formação, né? Eu acho que o grande nó crítico está lá na formação. Inclusive, dá para eles isso durante a formação, né? É um desafio. Hoje eu encontrei, né, acadêmicas da fase final de enfermagem aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. E ela tá falando, nossa, muito legal, tô acompanhando a Educamoving, tá sendo bem interessante. A gente tá aprendendo muito, porque ainda hoje na universidade, a gente é instruído a fazer o concurso público, a trabalhar no hospital, na atenção básica. Ainda não está falando de empreendedorismo e eu fiquei assustada Não, sobre isso, né? eles não Tem falam ali uma palestra, outra, mas assim, a disciplina, ensinar sobre tudo, né? Legislação, em que área pode empreender, resoluções, tudo que realmente precisa ainda não é abordado. Então, o enfermeiro ainda está se formando sem a mentalidade empreendedora. Sendo que é Juliana, uma, um né? absurdo. Os enfermeiros se formam e eles não sabem nem que eles são profissionais liberais. Eles não sabem É bem isso. que é profissional liberal. Ele não sabe que ele pode ser gestor da própria carreira dele, entende? Então a formação está muito falha. Ainda é uma formação muito, sabe, florenciana, que eu digo. Eu não tenho nada contra a Florence, eu acho que ela teve muito que contribuir para a enfermagem, mas a gente tem que sair da lâmpada de Florence e vir para a lâmpada de LED. A gente está em outra geração. Eu acho que esse Literalmente. é o gato que a gente precisa dar na enfermagem. E muito legal que nós aqui na EducaMove, a gente está motivado a mostrar para os profissionais enfermeiros que eles podem se empoderar enquanto profissão. A enfermagem, enquanto profissão, ela pode te dar, literalmente, o céu é o limite se não for além do céu. Né? A gente pode traçar estratégias assim, múltiplas para a nossa carreira. Eu digo que a graduação ela vai te dar só o teu diploma, né? Para tu poder te registrar. Mas quem vai fazer gestão da carreira, quem vai é você, não é a tua faculdade. Mas que bom que a gente essa live trazer os bônus na live, né? Que a gente ia falar só de responsabilidade sobre a parte de consultoria e a cooperativa como bônus. Né? E então, assim, eu gostei com essa live. Obrigado por ter aceitado. O Iber é um grande querido, um grande amigo. Marcelo tá cortando bastante. Agora não tá dando para te ouvir. Se puder. Voltou? Voltou. Pronto.
Não, assim, eu estou falando aqui, eu acho que eu estou bem satisfeito com a live. A gente conseguiu contemplar muito conteúdo, né? O Eben é um grande amigo, um querido. A gente já tinha aí a gente já se paquerava de trabalhar juntos, agora eu estou trabalhando com ele na Mais pós. uns 10 anos já, né? O Eben foi meu aluno na pós-graduação Sim. de auditoria. E é uma pessoa que eu admiro muito, porque, de fato, sempre teve essa postura de empreendedor, sempre pensou fora da curva, sempre rompeu bolhas, sabe? É um cara que está além do tempo dele, e isso é muito legal, que mostra que, de fato, a enfermagem pode ser exatamente o que ela é. Uma profissão liberal, que pode, sim, construir carreiras de sucesso, que pode chegar a alcançar patamares nunca alcançados, porque de fato, a gente tem competência para isso. A gente tem formação para isso, a gente tem competência para isso, a gente tem conteúdos que não só nossos, ninguém, são searas que ninguém se envolve. Quem mais sabe de CME do que enfermeiro? Ninguém. Ninguém sabe de CME. É verdade. Temos isso na nossa formação. Só Médico não tem esse médico, nem ninguém sabe fazer gestão do cuidado como a enfermagem. Então, eu acho que é só você se apropriar disso, né? E é legal quando a gente vê uma pessoa como o Eben, que é jovem, né? E está ainda trilhando uma trajetória, acho que muito consolidada e que com certeza ainda vai chegar muito mais longe do que ele já chegou, porque é um cara batalhador, trabalha muito, não é fácil, é de domingo a domingo, né? É uma mente inquieta, como todo e qualquer empreendedor, que acredita em todas as possibilidades. Acho que isso é um grande diferencial e que, de fato, faz a imagem ser e acontecer. Acho que esse é o maior diferencial. Então, Eben, obrigado de coração por ter tentado participar conosco dessa live. A Educamove fica muito contente de ter você aqui conosco. Já fica aqui um convite ao vivo, e não tem como ele não vai dizer não, porque vai ser ao vivo. Ter uma aula conosco, no nosso projeto. A gente está com um projeto de um curso na modalidade de mentoria, onde a gente vai ter aulas ao vivo, então, com os nossos convidados para estar conosco lá. E assim, foi magnífico, muito esclarecedora, imagem muito acessível, mostrando a realidade nua e crua, como deve ser, e com toda certeza somou muito no nosso. Muito obrigado. Olha, eu que agradeço a oportunidade. O que o Marcelo falou, realmente, o Marcelo é um exemplo, né? Para quem conhece o Marcelo, e também tem na veia a questão do empreendedorismo. Então, assim, com certeza, muito que eu tenho hoje desse pensamento de gestor, de empreendedorismo, né? Porque o empreendedor tem que ter essa pegada, é graças a ti. Não tenha dúvida disso, entendeu? Tu és um cara que eu gosto de graça, né? De graça. É um cara que eu tenho um carinho, um respeito, uma admiração, e que eu sempre quero ter você por perto. Sabe que a vida é corrida, só que quem quer faz, quem não quer dá desculpa, né? Mas assim, hoje o que eu vejo? É resultado. O empreendedor, se ele não tiver resultado, Marcelo, é a mesma coisa que nada. Verdade. Como eu falei, né? A gente inovou fazendo a cooperativa, registrando o Corém, né? Saiu o CNPJ na outra semana, a gente já foi no Corém tirar a questão de responsabilidade técnica. Eu falei, não, bora tirar a certidão. Né? A gente foi a primeira cooperativa registrada no conselho, né? Até hoje a gente tem responsabilidade técnica. A questão da consultoria, a própria empresa agora mais recente de curso na parte de farmácia. Só para te ter ideia, a gente fez um curso agora recente, um curso recente, que é a atribuição, né, do farmacêutico, né, em empresas de ambulância, na assistência farmacêutica em empresas de ambulância. Aí teve um congresso recente, né, 2 semanas atrás aqui de farmácia, aqui no Sagres. Aí o presidente do Conselho Federal de Farmácia, ele é paraense, né, que é o Walter. Ele está há uns 30 anos lá como Conselho Federal. E ele falou, olha, o primeiro curso no Brasil de assistência farmacêutica em serviço de ambulância é o de vocês. Então, a gente realmente, o que eu falo, assim, para quem me conhece, se a gente não inovar, a gente sai do mercado. Então, esse mês a gente conseguiu lançar 4 cursos novos pela Option, né, que é a empresa que a gente conseguiu credenciamento pelo Conselho Federal, que foi esse de ambulância, que é o primeiro no Brasil, o de OPME, né, que é a parte de próteses,
e o de farmácia em UTI, que é uma resolução que é recente, e o de atualização em vacina, que é a primeira turma, né? A gente tinha o de habilitação, agora a gente vai fazer a atualização. Então, assim, o mercado ele precisa disso, ele precisa de novidade, ele precisa de inovação, ele precisa de pensamentos que saiam da caixinha. Porque, assim como na enfermagem, os alunos querem fazer obstetrícia, urgência, emergência e UTI, na farmácia o cara quer trabalhar ou na drogaria ou no hospital. E não é só isso, né? Então a gente tem esse mesmo discurso nessas duas profissões, porque o médico se forma, ele pode colocar uma placa na casa dele, consultório, ele já está ganhando dinheiro. O fisioterapeuta monta a clínica, o nutricionista monta o consultório, o psicólogo monta o consultório e o enfermeiro. O que ele monta? Ele vai trabalhar com os outros, na maioria das vezes. Então, realmente, a gente precisa ter esse pensamento na formação para ele ter essa curiosidade de empreender. E a gente também não pode iludir que dá muito mais trabalho, né, que é de domingo a domingo. Como você faz, como eu faço, e a gente não é hipocrisia, nem nariz empinado, porque é a realidade. Se tu não fizer, né, no final do mês, a tua dívida, o custo é o mesmo. Então, depende de ti. É isso que é legal, porque depende de ti, teu esforço, e tu ter a liderança de comandar a tua equipe. É isso Toda mesmo. Então, muito obrigado a todos. Muito obrigada por ter topado essa live. É muito legal ver as suas ideias e ver que você está sendo pioneiro, né? Desde antes, assim, com ideias inovadoras. E eu acho que empreender é isso. É a gente sempre estar planejando e pensando 5, 10 anos à frente, né? Pensar o que vai mudar, porque as coisas mudam, tecnologia, né? O que a gente pode fazer de diferente, o que ainda falta no mercado, o que dá para inovar. Isso é muito, muito legal e dá para ver que você pensa muito à frente e isso é praxe e principal no empreendedorismo, né, Marcelo? Muito obrigada mesmo por ter topado essa live, foi muito proveitosa. Obrigado Gente, pelo convite. live novamente, né, Juliana? Já convidar o pessoal para a nossa live de amanhã. Amanhã estaremos com o doutor Evandro, médico, enfermeiro, sócio fundador da Doutor Feridas, uma franquia de clínica de feridas que já está no Brasil. Então, eu acho que ele tem muita coisa para falar com a gente e de um assunto que a gente, de fato, precisa aprender muito. Muito. Marketing em saúde, né? Como comunicar o nosso serviço, o nosso produto, estratégias. Ele vai falar de captação, de cliente. Eu acho que vai ser uma live muito enriquecedora e ele também vai trazer muitas novidades nesse bate-papo de amanhã. Então, estão todos convocados, chamados para estarem conosco amanhã, nesse mesmo horário, nesse debate local. Tchau, tchau, gente. Não esqueça de seguir Educa Moving. Tchau, tchau, pessoal. Tudo de bom. Boa noite. Boa noite.